Chega de rumores, a AMD acaba de apresentar a sua nova arquitetura RDNA 3 para as placas de vídeo RX 7000, em particular começando com duas placas do segmento high-end, assim como a NVIDIA fez, trouxe ali 4090, 4080, depois cancelou uma das 4080, né? Agora nós temos aqui RX 7900 XTX como a mais forte e RX 7900 XT como a abaixo dela, que também é uma placa muito forte. A gente vai ver um pouco sobre o desempenho dela, sobre o preço, tudo já foi revelado. É claro que em breve a gente vai ter os detalhes completos aqui no canal Paper Hard. Galera, eu estou aqui em Las Vegas, nos Estados Unidos, sim, estou jogando nos cassinos também. Vim acompanhar presencialmente esse lançamento, então vai ter muito conteúdo futuro aqui no canal. Eu estou conversando com os engenheiros, estou conversando com o pessoal da AMD e outros produtores de conteúdo. Então muito em breve nós teremos os reviews completos aqui no canal, tá? Eu estive testando aqui vários desses equipamentos, testei as placas, já pude ter acesso aqui prioritário a elas. E em dezembro nós vamos ter os conteúdos no canal Paper Hard, se inscreva para isso, ok? Bom pessoal, então, em resumo, a AMD fez uma live onde ela apresentou as suas placas. Eu vou resumir aqui o que foi mostrado para vocês. A ideia é que agora essas placas trazem um design chiplet parecido com o que os Ryzen têm feito e tem dado certo, onde ao invés de trazer um único die, um único chip grandão ali, eles separam esse chip em diferentes unidades. Então você tem feito em 5 nanômetros TSMC a parte dos gráficos compute e a parte do memory cache em 6 nanômetros. Então eles fazem isso para justamente aonde faz mais diferença 5 nanômetros, a gente traz 5 nanômetros, aonde faz menos diferença, coloca em nós mais antigos. Na verdade, 6 nanômetros não é exatamente antigo, né? Mas isso é feito pensando nos custos e também na eficiência energética, tá certo? Eles falam um pouco da performance bruta, dos números que chamam a atenção, por exemplo, 61 teraflops, tá? Isso na placa mais forte, como comparação a 4090 tem ali algo em torno dos 82, então em tese ela é ainda mais forte, mas a gente vai mostrar um pouco dessas coisas ainda nesse vídeo. 5.3 terabytes por segundo, na conexão dos chiplets, isso é muito insano. O Infinity Cache está ficando cada vez mais rápido, 24 GB de memória, a geração anterior tinha 16 GB, então as placas estão realmente vindo muito fortes, 58 bilhões de transistores. Eles mantêm o avanço de performance por watt de 54% que houve entre a RDNA 2 e a RDNA 1, então agora a RDNA 3 tem mais 54% de aumento de performance por watt, tá? Então, em resumo, são duas placas. Inicialmente a gente só tem essas placas high-end e no futuro a gente espera que apareçam, claro, a 7800 XT, 7800, 7700 XT e assim por diante, ok? Eles detalham um pouco mais sobre o Infinity Cache nova geração, a segunda geração, que traz um aumento de largura de banda muito insano. Então a gente vê as placas trazendo barramentos às vezes menores, mas compensando isso com o cache. A NVIDIA tem feito isso também na geração 40, a AMD já está fazendo isso já faz um tempo, ela está continuando a implementar, trazendo novas melhorias, e as placas conseguem então uma largura de banda bastante alta, tá certo? Nós temos ali 165% mais transistores por milímetro quadrado, uma taxa de instrução de 2 vezes maior, inclusive os aceleradores EA, ou seja, inteligência artificial, que trazem 2,7 vezes mais performance relacionados a essa área de inteligência artificial. Ray Tracing, cara, a gente sabe que a NVIDIA tem mais performance no Ray Tracing, a AMD melhorou a performance, 50% mais performance por Compute Unit. Precisamos testar isso na prática, comparando com a geração passada, mas por enquanto nós temos dados promissores de um aumento expressivo na performance em Ray Tracing. Isso em breve será testado mais adiante. Eles falam aqui, pessoal, sobre o DisplayPort 2.1. Haviam ali rumores que isso aconteceria e de fato aconteceu, cara. O DisplayPort 2.1 desbloqueia essas placas para novos patamares de monitores. Por exemplo, nesse caso, há o suporte para 4K 480 Hz, sim, e 8K 165 Hz, cara, insano. Isso por conta da altíssima largura de banda de 54 gigabits por segundo e a possibilidade de monitores de 12 bits com 68 bilhões de cores, tá? Esses monitores 8K
165 Hz com DisplayPort 2.1 vão começar a aparecer no mercado em 2023 e já pode dar uma testada por aqui nessas coisas, tá certo? Dual Media Engine, pessoal, a placa está trazendo o AV1, tanto no encode quanto no decode. Isso também tinha aparecido na série 40 da NVIDIA, a série 30 não tinha tudo, agora a série 40 veio completinha e as placas RDNA 3 não irão ficar para trás, vão trazer também o suporte simultâneo para AVC e para HEVC, além do AV1 completinho para vocês aqui, tá certo? Falo sobre os clocks, o shader clock, ele está ali com um clock um pouco mais baixo, 2.3, eles explicam isso na apresentação devido à eficiência energética, enquanto que o clock front-end, o clock geral, 2.5 GHz, um aumento em relação à geração passada, tá certo? Sobre os teraflops, 61 teraflops em relação aos 23 de RDNA2, então a gente tem um aumento aqui de quase 3 vezes na performance, realmente a placa está muito forte. E aí eles trazem um pouco dos testes em games e precisamos depois testar na nossa própria metodologia, com outras placas, inclusive as NVIDIA, que não houve uma comparação aqui, mas eles mostram que em relação a 6950 XT, que era a placa mais forte da AMD da geração passada, em 4K, uma 7900 XTX oferece de 50 a 70% mais performance, cara. Então você vê games ali como COD o COD 2, Watch Dogs Legion, Cyberpunk, Resident Evil Village com Ray Tracing, Metro Exodus com Ray Tracing, então eles mostram games ali sem Ray Tracing, com Ray Tracing, tá? Há um aumento expressivo na performance, e aí se você faz aquela continha de lápis, pô, a 4090 em relação a 6950 XT é uns 35, 40%, em tese estaria superando a 4090, mas eu penso que se superasse com uma margem, eles iriam fazer questão de colocar isso daqui. Olha, a gente venceu a concorrente. Então imagino que fique muito próximo da 4090 e talvez em games mais otimizados para AMD ela encoste, pode até passar. Precisamos testar isso depois porque não foi mostrado aqui por enquanto isso para a gente, tá certo? Nós vemos aqui também, pessoal, sobre as especificações resumidas. Então, a 7900 XTX, ela tem 96 Compute Units, 2.3 GHz de Game Clock, 24 GB de memória, 384 bits do barramento GDDR6, DisplayPort 2.1 e um consumo de energia de 355. Então, ela está consumindo quase 100 watts a menos que a 4090 e também oferecendo um preço menor. Tá? E aí resta saber a performance comparada com ela depois. A 7900 XT tem 84 Compute Units, 2 GHz de Game Clock, 20 GB, tem um pouquinho a menos, mas, cara, uma quantidade muito insana. Mantém a V1, mantém DisplayPort 2.1 e consome apenas 300 watts. Então essa placa seria no nível de consumo ali de uma 4080 ou uma 3080 Ti. Precisamos depois comparar. Uma coisa que até chamou a atenção na apresentação é que as placas, elas não ficaram super gigantescas como as 4090, que estão muito grandes, causando problemas para encaixar em alguns gabinetes, em vários gabinetes na verdade. A 7900 XTX mantém um tamanho muito parecido, ela aumentou um pouquinho no comprimento, mas continua sendo uma placa de 2.5 slots e mantém os conectores tradicionais de 8 pinos. Então aqueles problemas, tá derretendo, não sei o que, cara, conexão tradicional, fontes tradicionais que todo mundo hoje em dia tem, tá? Isso é uma coisa interessante porque facilita o upgrade das pessoas que pretendem passar para esse tipo de tecnologia, tá certo? Ainda falando em Ray Tracing, eles trouxeram alguns testes em 3 games, o Cyberpunk 2077 no Ultra com RT, onde você tem ali um frame rate bem superior com a 7900 XTX em 4K, superando a 6950 XT em aproximadamente 20 frames, subindo ali para o patamar acima de 60. Então você vê que deu um bom salto de performance. Em Daylight 2 a placa sai de 39 para 72, em Hitman 3 6950 XT de 57 para 7900 XTX em 89 quadros. Mostraram diversas demos, né, e citaram o FSR 3. Cara, FSR 3, assim como houve um DLSS 3, a gente vai ter um FSR 3 que promete 2 vezes mais FPS que o FSR 2, uma espécie de frame generator, tá? A gente vai trazer isso com mais detalhes para vocês, tá?
A princípio parece uma coisa muito promissora, assim como a gente viu no DLSS 3, impulsionando a performance. Precisamos ver a qualidade da imagem, por enquanto a gente não teve muito acesso a isso daqui, mas a princípio a gente vai ter uma tecnologia que também vai dar um gás muito grande, que vai ajudar a usar Ray Tracing pesado e resoluções pesadas. Os caras falam de 8K e tal, ainda não é realidade do Brasil e de muitos países, até mesmo nos Estados Unidos aqui não é exatamente uma realidade ainda para a maioria das pessoas. Mas é algo promissor ver uma tecnologia que está te dando o dobro de frame rate, cara. Isso é muito absurdo, ok? Eles falam um pouquinho sobre a parte do software, onde você não tem ali aqueles bloqueios que você precisaria registrar, fazer login, enfim, algo que tem, por exemplo, no GeForce Experience. E fala sobre o AMD Hyper RX, que também você dá um único clique ali no software e você aumenta o frame rate, reduz a latência, possivelmente incluindo o fato do FSR 3.0 estar fazendo isso, tá certo? Enfim, pessoal, então no final eles disseram diversas outras coisas, o que mais vocês querem saber é o preço e disponibilidade. Galera, 7900XTX, $1.000, preço anunciado, 7900XT, 899. Então ambas vieram mais baratas que a 4090 e a 4080 também, 4090 1.600, 4080 1.200, então em tese a 7900XTX estaria próxima de uma 4090, ou mesmo que ela estivesse até, sei lá, uma distância de 10, 15%, cara, ela custa bem menos e ela consome menos energia também, tá? Então assim como na geração passada a gente viu isso, a 6900XT bem mais barata que uma 3090, está acontecendo de novo, cara. E inclusive ambas mais baratas que a própria 4080 que veio por $1.200. Disponibilidade no dia 13 de dezembro para você poder comprar essa placa para o seu Natal. Pessoal, encerro esse breve vídeo por aqui. A mensagem final que eu trago para vocês é: esperem os testes. Em breve a gente vai ter mais acesso a essas coisas. Eu tive acesso às demos, eu pude jogar com as placas em 8K, pude pegar as placas na mão, mas um review mais completo, com as especificações, com vários testes e comparativos, é o que vocês precisam ver nesse momento. Então, mas um review mais completinho, com todas as especificações, vai vir depois. Então, inscrevam-se no canal, deixe o seu like, seu comentário e compartilhe esse vídeo, tá? Fique de olho nas minhas redes sociais, estou postando no Twitter, no Instagram e no Facebook alguns stories aqui de Las Vegas e dos acontecimentos da AMD por aqui. Um grande abraço, muito obrigado pela audiência, tchau, tchau.